que acontece, queridos? O problema é que nós nascemos aqui nesse planeta e nascemos com toda a nossa cultura contaminada pelos valores, pelos costumes, pela ideologia desse planeta, que é uma ideologia corrompida. Qual é a ideologia corrompida? A ideologia institucional do mundo. Então, até a própria igreja se tornou uma instituição, sendo que a igreja não é instituição, a igreja é família. Família, relacionamento de pais, de filhos, de irmãos, e com vistas ao aperfeiçoamento um do outro, com vistas ao crescimento, à maturidade. E aí o que Satanás fez? Aquilo que deveria ser uma brincadeira de lavar um carro, se tornou o quê? Um lava rápido, com tarifas, com cera é 40, sem cera é 35, não é assim? E se não fizer direito, nós processamos e denunciamos na internet. E trocamos com Deus e fazemos tratamos com Deus assim, ó, o Senhor me dá aquilo que o Senhor... Vamos lá, vamos tentar de novo, com esse grupo aqui. Então, o Senhor, Deus, Ele é aquele que... Vamos lá. Deus é aquele que... Mas tem muitas coisas que Ele não... E o ser humano é aquele que... Mas tem muitas coisas que Ele não... Então, o que Ele faz? Ele inventa uma instituição onde Ele vai convencer a Deus que tem o poder de fazer o que Ele não. E aí você converte a Deus para fazer não a vontade, mas a sua. E aí é onde que entra a frustração. Por isso tem muita gente chateada com Deus aí. Não confessa, não admite isso, mas está chateadinho com Deus. O que nós fazemos aqui? O que é uma reunião de santos? Quando nós abrimos a palavra, é para lembrarmos o padrão do reino. Um padrão de gente nobre. Amém? Fala para o teu irmão assim, você precisa se arrepender. Explica para o teu irmão o que é arrepender aí. Explica para ele. Arrepender é o quê? Mudar a mentalidade. A nossa mentalidade é uma mentalidade mundana para uma mentalidade do reino. Então, irmãos, por isso, deixa eu explicar aqui. E isso que está sendo falado aqui, essas coisas são faladas, não só domingo passado e hoje, são coisas do reino, que só nobres entendem, que só nobres aceitam. Se você pegar um mendigo que come lixo, que está nesse estado mental de comer lixo, e você coloca ele diante de uma mesa e pergunta para ele quais são os alimentos que se come, que lado que fica o garfo, que lado que fica os copos, o copo de vinho, o copo de suco, ele não vai saber. Aí alguns falam, pastor, para falar a verdade, nem eu também não sei. Isso é coisa de nobre. Então aqui, irmão, nós estamos... Aqui a nobreza do mundo tem esses negócios. O copo de um lado, o prato mais raso, depois tem o prato mais fundo, depois tem toda aquela sequência, né? Uma vez nós fomos... Hein, Kátia? Você lembra que nós estávamos em Buenos Aires? Hein, amor? Aí os andreenses lá, fomos lá comer num restaurante francês. E aí eles colocam o primeiro prato, colocam um negocinho. Não colocou aquele negocinho desse tamanhinho. Começou a dar um ataque de riso em todo mundo. Que as pessoas estavam troncha, elas passaram o dia inteiro pensando que ia chegar lá e ia ter aquela de pedreiro, né? Aquele morro com arroz, feijão, um ovão em cima assim, um bife, os caras. Tá até falando em línguas agora. O quê, meu? Aí vem aquele pouquinho, aí daqui a pouco vem outra coisa, depois vem outra coisa, depois vem outra coisa. E aí eu comecei a dar risada. Né? Eu comecei a dar risada porque eu achei muito engraçado isso. E graças a Deus, eu e a pastora, a gente tinha comido antes, né? A gente foi numa padaria antes, eu sabia que ia rolar esse estresse aí, que demora, né? Mas no final das contas é um monte de comida. Mas é tudo variado, né? Tudo... coisinha por coisinha. Então, são valores sociais.
Mas aqui nós estamos não ensinando valores sociais, nós estamos ensinando valores do... E são coisas incompreensíveis. Essa semana, na Universidade da Vida, foi dada a aula semana passada, né? Que hoje é o primeiro dia da próxima semana. Foi dada a aula número 7, se eu não me engano. 7, né? 7. E a aula era tomando decisão. Ou seja, as decisões que você toma, elas determinam o teu futuro. Então não se preocupa com o futuro, se preocupa com agora. Tome decisões corretas. E decisões de um nobre, decisão de uma filha de Deus, decisão de um filho de Deus, ela vai determinar como que você vai viver o futuro. Amém? Então, semana passada nós falamos que o amor é a base de todas as coisas, citando Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso não valeria nada. A base de tudo que nós fazemos é o amor, porque o amor é uma pessoa, o amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, e quem é essa pessoa? Deus. Deus é amor. Então, quem não ama, não tem Deus. Então, aquele que ama quer o bem. Aquele que ama não defrauda. Aquele que ama não faz o outro pecar. Aquele que ama segue os padrões do reino, do amor. Então, toda vez que uma pessoa te defraudar, te destruir, te enganar, mentir para você, na verdade, ela não está naquele aspecto te amando. Ela está te prejudicando. Então, quem te prejudica não te ama. Deus, Ele nunca faz nada, irmãos. Quando Ele estabeleceu padrões, Ele não estabeleceu para te fazer sofrer. Fala para o teu irmão assim, Deus é o último ser que existe no universo que desejaria que você sofresse. Muito pelo contrário. Quem é filho de Deus aqui? Se Deus é Pai, então eu sou amado. Fala assim para o teu irmão, se Deus é Pai, então você é amado. De uma forma perfeita, amém? Então, outra coisa que nós vimos semana passada, que as decisões mais importantes na vida de um ser humano são duas. Em primeiro lugar, é a decisão por entrar no reino de Deus, morrendo e nascendo de novo, morrendo para a velha estrutura e nascendo de novo. Então, tem muita gente que está frequentando a igreja, mas não é nascido de novo. Então, a primeira decisão que você tem que tomar é renunciar tudo que você era, tudo que você tinha, tudo que você imaginava de si mesmo, todas as suas filosofias, todos os seus conceitos, e agora perguntar para Deus, Deus, o que eu devo achar a respeito desse assunto? Isso é conversão. Essa primeira decisão é a mais importante, é a que vai determinar tudo. Vai determinar onde você vai passar Hoje, irmãos, bom dia. Essa decisão vai determinar onde você vai passar eternidade. Por isso que se você dormir numa pregação, qualquer vez que você dorme numa pregação, você está mostrando o quê? Que você não está se importando com Porque naquele momento, Deus ele está o quê? Colocando padrões para que você se identifique com a eternidade. E a segunda decisão é quando a pessoa decide se casar. Pastor, sério, é tão importante isso? É, querido. Porque o casamento, a Bíblia diz que é um mistério isso daí, que nós nos tornamos o quê? Uma só carne. Então, a pessoa que casou um monte de vezes, ela tem envolvimento com um monte de gente. Aí você fala assim, mas eu não tenho mais nada a ver, nunca mais viu a fulana. Nunca... Então, irmão, mas existem marcas na memória, marcas na alma, marcas de sofrimento, de coisas que você teve que sofrer, que passar, que sentir. E se não deu certo é porque não foi bom, porque se tivesse dado certo você teria permanecido. Sim ou não? Então, casar-se é a coisa mais importante, depois de decidir pela eternidade. A decisão com quem se casar, ela determina como você vai viver a vida aqui na terra. Porque a vida toda você vai estar casado com aquela pessoa. Mesmo que depois não dê certo, você ter com outra. Semana passada eu falei assim, se você ainda duvida que você ainda tem envolvimento, principalmente os homens, dá uma olhada no teu olerite, você vai ver lá o que está acontecendo. Isso os que pagam pensão, né? Lógico.
Outra coisa que nós ensinamos que a santidade, ela não é um evento. A santidade é um. Você sabe, irmãos, que o mais complicado em relação a isso é que nós nos preocupamos muito com coisas erradas, mesmo, de verdade, e nos esquecemos dos caminhos das coisas erradas. Porque nem sempre a coisa errada, ela começa com coisa errada. Puxa, nem sei se você entendeu o que eu falei. Vamos lá, dou exemplo de semana passada. Aí você, mulher casada, um camarada manda um recado no Messenger ou no WhatsApp para você, dizendo assim: uau, como que você estava cheirosa naquela hora que eu te abracei. Pergunta: elogiar que a pessoa está cheirosa é pecado? Mas a pessoa está fazendo o quê? Ela está tomando um? Ela está tomando um? Ela está tomando um? Então nem sempre um caminho que vai levar à morte, ao pecado, à destruição de uma família, começa com pecado. Então que o problema é o seguinte, que a coisa quando chega na gente, no pastor, a coisa já virou pecado. E já muitas vezes a pessoa está afundada na destruição. E aí chega na gente e a pessoa fala: e aí, pastor, e aí o quê? Você entrou num caminho, meu, e agora é procurar agora te resgatar desse caminho e vamos seguir da melhor forma, agora pedindo perdão, nos arrependendo, mudando a mentalidade para não pecar de novo. E como que nós não vamos pecar? Não entrando em caminho pecaminoso, não entrando em caminho que vai levar aquilo. Você está lá na tua empresa, tem um monte de gente lá roubando, pegando coisa, levando para casa, e você está lá no meio, e junto com todo mundo, fazendo coisa errada. Mas não está fazendo nada, mas você está num caminho, querido. Presta atenção. Todos esses caras que estão presos aí, os poderosos que estão presos hoje aí, eles achavam que não tinha nada a ver, que era normal, que todo mundo fazia. Lembrando que aquilo que é comum, nem sempre é. Vamos lá, gente, vamos tentar de novo, vou tentar aqui. Aquilo que é comum, nem sempre é normal. Fala para o teu irmão assim: aquilo que é comum, nem sempre é normal. A palavra normal tem a ver com normas, aquilo que é o correto. Aquilo comum é aquilo que todo mundo faz. Comum, é comum, todo mundo faz, é comum. Falando de comunidade, a comunidade toda faz. Aquilo que é comum não é? Nem sempre aquilo que é comum é normal. Outra coisa que nós vimos é a respeito das pressões. Quando você resolve andar pelos padrões do reino, ser um nobre, ser uma mulher nobre, um homem nobre, biblicamente falando, não estou falando de nobreza do mundo, tá, irmãos? A gente usa a nobreza do mundo para exemplificar. Aqui nem o irmão aqui, né? O Tarcísio Meira chegou aqui. Pá. Não é isso, né? A gente, para simplificar, para assim pintar em cores, né, visíveis aí. O problema é que nós estamos numa cultura, nós somos do reino de Deus, mas vivemos numa cultura que não é do reino. E no Brasil ainda a coisa é mais grave, porque é um Brasil que faz muito tempo que a gente não está longe da monarquia, a gente nem sabe como que é esse negócio de nobreza, de nada. Mas a pressão ela é muito forte. Menino começa a fazer 12, 11 anos, 10 anos, 11 anos, já começa todo mundo a falar: e aí, vai namorar, meu? Vai namorar? 11 anos, estou viajando. Criancinha pequenininha, 2, 3 anos, fala assim: hein? Olha os dois aí, é namoradinho. Vai lá, beija lá. Ontem teve um sujeito que tacou um beijo na boca da minha neta. Um sujeitinho aí. Eu vou pegar ele, viu, Kátia? É o neto da Kátia. É o Oviler. É o Oviler. Ele foi beijar e errou. Não sei se errou, né? Elas estão dando risada com cara de não errou. Mas é assim: ai, que bonitinho, namoradinho. Que nem namoradinho o quê? As meninas de 12 anos nem sabem ainda
fazer higiene íntima. E, estou sofrendo, isso aqui, o meu homem me abandonou. Coisa horrível, que nojento isso daí. E o mundo acha normal. Então a pressão, presta atenção, fala para o teu irmão assim, você não é homossexual, ou você não é hétero, por pressão externa. Você tem a sua identidade sexual, quando Deus determinou qual era, no dia que você foi fecundado, Deus determinou a sua identidade, amém? Você tem alguma dúvida quem você é? Olha no espelho. Você não é mais homem ou mais corajoso porque você faz o que os outros mandam. Então, falamos sobre a pressão social. Falamos sobre a questão daqueles que entram num relacionamento, num casamento, pela metade. Ou seja, casam para serem, e casar para ser feliz é errado. Ai, pastor, que coisa mais estranha. Então, a Rede Globo te enganou, Hollywood te enganou. Você não deve casar para ser feliz, você deve casar para transbordar da felicidade que você tem, da sabedoria que você tem, da unção que você tem, para outra pessoa. Pastor, porque quem casa carente, olha só, a própria palavra carente, a pessoa está seca, ela casa com outro, ela fica o quê? Sugando, querendo, aí tem aqueles negócios, você nem falou oi pra mim, você nem me falou que me ama hoje, você não me deu presente, você não lembrou do meu aniversário, você não lembrou disso aqui lá, você não fez, é uma cobrança. Eu tenho um acordo com a pastora Carmen, minha esposa, aliás, a mulher mais linda do universo. Falei para ela, a gente entrou num acordo, é um acordo que nós temos, de nunca um encher os pacová do outro. Não é uma grande coisa isso aí? Os casados aqui? Você não, uma pessoa não te perturbando já é um grande... Aí daí você pode partir para coisa superior. Porque a pior coisa é gente chata. Gente que fica te cobrando, gente que fica com ciúme. Você olhou para o lado. Isso é doença, querido. Mas agora, por que acontece? Porque as pessoas entram num relacionamento, num casamento, pela metade. E o cara chega todo cansado em casa, tudo lá cansado, lascado, sofreu pressão do patrão. Aí chega em casa, o que ele encontra no meio da sala, pendurado no teto, um morcego, Nosferatus. Para quê? Pronto para cair na jugular. Vai, isso aqui lá, seus filhos, essa geladeira aqui não funciona, essa máquina ele já vai, isso aqui lá. Aquele cara que chega em casa, já o morcegão chega, né? Cadê minha janta? Não tem feijão. A mulher fez um monte de coisa chique. Não tem feijão, não é comida. Já vi casos aqui de cara que atacava prato de comida na parede, meu. Porque não era do jeito que ele queria. É umas histórias doidas aí que a gente... O pastor ouve cada coisa, querido. Por isso que tem que ter Deus mesmo para ter misericórdia. Outra coisa que nós vimos que Deus criou o sexo. Fala para o teu irmão assim, não foi o cão que inventou o sexo. Foi Deus. Aí o diabo, porque fala que é negócio do diabo, tem umas frases que falam assim, né, como que é? Tá como o diabo gosta, né, falando sobre relacionamento. Então, queridos, não foi o diabo. O diabo, ele tenta tomar posse para poder o quê? Para poder corromper e para tirar esse presente de Deus para o homem. Comer comidas é um presente de Deus para o homem. Ter relacionamento, ter uma esposa, ter um marido é um presente de Deus para o homem. E todas as coisas que são prazer para o homem, o inimigo, ele tenta roubar, fazendo com que nós nos casemos errado, nos relacionemos errado, comamos comida errado e assim por diante. Tudo aquilo que é correto, aquilo que é de nobre, de gente nobre, o Deus desse século, ou seja, Satanás, ele tenta corromper para poder entristecer o homem, para que o homem não glorifique a Deus. Amém? Então, sexo não foi o diabo que inventou, e como Deus inventa, tudo que ele faz é bom, ele faz para funcionar, então sempre vai funcionar quando for ativado, e depois eu quero falar sobre isso.
Outra coisa que eu disse é o seguinte, eu não estou aqui para estabelecer um conjunto de regras. Eu estou aqui para, apesar que eu vou falar algum passo a passo, se me der tempo hoje, se eu tiver tempo, é muito importante que você saiba disso, que eu estou estabelecendo um padrão. É o padrão dos nobres. Você decide ou não. Se você andar no padrão do nobre, em relação a isso, você vai ser feliz nessa área. Se você não anda no padrão do nobre, né, nessa área, você vai colher os frutos daqueles que andam fora do padrão. Deus, ele te fez como um fabricante faz um automóvel e ele coloca no manual dele lá, é tal óleo, é óleo vegetal, não sei o que, não sei o que. Aí o cara vai lá e coloca óleo sintético. Eu quase que fundi o motor de um carro fazendo isso. Mas não, porque eu acreditei no cabeçudo lá do posto de gasolina. Eu perguntei, qual o óleo que põe aqui? Ele falou, esse aqui. Ele falou com tanta certeza que eu achei que era isso mesmo. Mas quase que eu acabei com o meu motor. Tive que desmontar, meu. Ele veio no mecânico, tive que levar. Por quê? Procedimento errado. Deus fez, fala para o assim, Deus te criou para Ele. E a tua alma não descansa enquanto não descansa nele. Você sabe, deixa eu falar uma coisa, você sabe por que você vem aqui todo domingo, porque você vai na célula? Sabe por que você veio aqui hoje? Presta atenção, você não veio porque você estava com saudade das coisas que são faladas aqui. Você estava com saudade da voz dele. Não entenderam? Tá bom, algumas pessoas entenderam o que eu falei. A voz do rei. O rei, ele fala, a gente sente alegria e segurança só na voz dele. O que ele diz é importante, mas ouvir a voz dele é muito mais, porque a voz dele, o tom da voz dele nos traz paz. Ele está aconselhando, ele está falando coisas. Ah, pastor, mas eu já pisei na bola, eu já errei, Então, irmãos, agora é o seguinte, você errou, tudo bem, Deus vai te dar uma solução, Ele vai consertar. Lógico que se você estiver disposta, mas você agora está tendo a oportunidade de poder gerar uma geração, ensinar pessoas que não estejam ainda, que não tomaram essa decisão, e você também pode consertar, mudando aquilo que é possível mudar, amém? Então, não é um conjunto de regras. Em 1 Coríntios 7,32 diz assim, bem quisera eu que tivesse sem cuidado, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Qual o problema, irmãos? Que muitas pessoas são solteiras e se precipitaram nessa decisão. Estão fazendo a coisa certa na hora. Fala para o irmão assim, coisa certa na hora errada. É errado. Esse que é o problema. Pastor, você é contra o sexo? Não. Você é contra beijar? Não. Aliás, eu gosto muito de beijar. Ah, você não gosta de mulher? Gosto de mulher. Gosto tanto que eu tenho uma só para mim. O problema, irmãos, é que algumas pessoas querem fazer o certo com a pessoa errada e no tempo errado. E fazer o certo com a pessoa errada e no tempo errado é errado. É por isso que dá errado. Fala para o teu assim, dá ruim. Fala para o teu irmão assim, dá ruim. Você fazer o certo com a pessoa errada e na hora errada. Então a questão é essa, irmãos. O que eu estou ensinando aqui para os nobres dessa igreja? O que eu estou ensinando? Que é o seguinte, ninguém sai para comprar uma coisa se não tiver condições de comprar. Eu, pelo menos, não suporto ficar, a não ser que eu tenha um projeto de, aí eu vou ver, tal, pesquisar, mas se você sai para comprar, você tem que ter o dinheiro para comprar. Ou pelo menos ter um crédito para comprar. Esse que é o problema, as pessoas elas entram, elas compram, elas levam para casa, levam para a cama, mas não tem condições de manter aquilo. Lançam mão do corpo de uma pessoa e na hora de manter aquele corpo, ouça o papai falando, não sou eu que estou, é o papai que está falando isso para você. Então, na hora que vier, irmãos, não é só isso, a vida toda vai ser colocado coisa na tua frente, em todos os aspectos da vida, que você vai falar assim, puxa, legal isso aqui, mas não posso, não é para mim.
E não é que ninguém me proibiu, é que isso não é bom. Não é bom, e por não ser bom, e por eu ser uma pessoa inteligente, eu não farei. O problema é que as pessoas elas querem as coisas, mas não querem ter compromisso. Vivemos um tempo de gente que não tem compromisso, né? As pessoas não honram os cheques que assinam, apesar que agora nem cheque não tem mais, né? Acho que é por causa disso. Ninguém mais anda usando cheque, agora é cartão. Mas não honram, por quê? Porque aprenderam que tanto faz. Mas nós somos nobres. O nobre ele não dá cheque sem fundo. E quando uma pessoa promete para outra, fala assim, não, nós vamos casar, nós vamos ser felizes, e não faz tudo o que a Bíblia manda para outra pessoa ser feliz, ela entra pela metade, outra entra pela metade. Meio vezes meio, um quarto. Por isso que não dura, casamentos que não duram, porque todo mundo entrou com expectativas, e aí, meu irmão, altíssimas, elas não foram supridas, a pessoa fica triste, decepcionada, e desiste. E aí é um rastro de destruição, porque muitas vezes a pessoa já tem filhos, fora aquilo que fica aqui, medo de se relacionar, medo de se envolver, medo de entregar o coração novamente, porque se deu mal, entregou na hora errada, para a pessoa errada, e por pressão. Muitas vezes, irmãos, até a própria igreja, ela comete esse erro, de pressionar, de ficar pressionando, você vai ficar encalhado. Não, irmão, não tem nada encalhado, é quando você está grudado com uma pessoa que nada a ver. Toda vez que eu dou curso de noivos aqui, sempre tem um que desiste. O meu curso de noivo é terrível, querido. O Janley, não. Ou a pessoa fala assim, é isso mesmo, bora encarar essa parada aí, ou fala, meu, sério, era assim mesmo? Né? Então, não. Por exemplo, no curso de noivo eu falo um negócio assim, meu, presta atenção na pessoa, se os defeitos que ela tem, alguém aqui conhece alguém sem defeitos aqui? Quem concorda que todo mundo tem defeito? Amém? Então, a pessoa que você vai se casar, certamente terá defeitos. A única pessoa que eu conheço que não tem defeito nenhum é minha esposa, a pastora Carmen. É que o amor, ele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Você não sabe como eu sofro na mão dela, irmãos. Vou abrir meu coração aqui. Hoje, todo dia ela vem com cabelo, ela me faz tapioca, irmão. Você não tem ideia, você não faz ideia. É coisa linda. Bom, outra coisa que eu queria, agora estou já no novo, já fiz a recapitulação, estou lá. Irmãos, tem uma coisa que nós ensinamos, que é aquele que está reservado e aquele que está ocupado. Vem aqui, Aaron, traz 2 cadeiras aqui, essas 2 cadeiras. Reservado e ocupado. O que acontece, queridos? Olha só, o que 1 Coríntios 7,4 diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-o o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o a mulher. Olha só, fala para o teu irmão assim, a única pessoa que tem poder de tocar no corpo sexualmente de outra é o marido ou a esposa. Aqui, irmãos, está dizendo aqui que o marido tem poder, a esposa tem poder. A esposa tem poder sobre o corpo do marido e o marido tem poder sobre o corpo da esposa. Quantos solteiros nós temos aqui? E desses solteiros aqui, quanto gostaria de se casar? Levanta a mão. Então, você que não tem o dom do eunuco, tem algumas pessoas que têm, irmãos, isso é um chamado. É raro, mas tem. E é lindo, é maravilhoso. O apóstolo Paulo tem esse chamado, eu conheço a apóstola Valnice, Neuza Etióquia, são poucos que têm o dom de eunuco. Eles abrem mão das manifestações sexuais, mas eles são raros. Então, se você tem instinto sexual, presta atenção,
e quer se casar, então você tem uma pessoa para você. Fala para o teu irmão assim, fala para o irmão solteiro que está do teu lado. Provavelmente, essa pessoa pode estar do seu lado agora. Certamente essa já nasceu. Certamente, quase certeza que a pessoa nasceu, porque você não vai querer casar com um bebê, né? Então essa pessoa já existe. Fala assim, o meu corpo é dessa pessoa. Presta atenção, vem aqui, Aron. O Aron sempre se lasca, né? Sobe aqui em cima. Até um dia teve uma vez num congresso, tinha uma cadeira que estavam reservadas, né, para os pessoal, os convidados. Aí o Aron sentou numa cadeira que estava escrito reservado, né? Eu tirei uma foto com a cadeira. Senta aqui. Eu não sei se eu vou lembrar como que explica. Questão seguinte, irmãos. Esse aqui tem um lugar. Acho que é uma cadeira só, né? Ah, tá. É reservada. De repente, irmãos, você está com a pessoa errada. Mas você está com a pessoa errada. Não é a pessoa. De repente chega a pessoa certa. E ela chega e ela encontra o quê? A cadeira ocupada. E aí a pessoa encontra o culpado e fala assim, já tem uma pessoa, então eu não vou nem chegar perto. Puxa vida, achei interessante, eu queria tanto ser amigo, mas não tem, porque já está reservado. Então, muitas vezes a pessoa perde a oportunidade de se casar com a pessoa correta, porque já está ocupado. Então, você não pode ser ocupado, você precisa ser reservado. Então, pastor, mas como que eu posso ter certeza? Então, tem todo um procedimento que depois eu vou falar. Não sei se vai dar para falar hoje, talvez semana que vem, não sei. Mas o que acontece? Qual é a posição correta? É aquele que não está ocupado, é aquele que está reservado. Então, de repente, você não tem compromisso nenhum com aquela pessoa, você não tem certeza que você vai casar com aquela pessoa, mas você chama ela de minha, é meu isso, meu aquilo. Você já tem ciúme, você cobra inclusive ato sexual, cobra carinho íntimo e se mantém ocupado. Então, como que faz para você receber a pessoa correta? É você não ser ocupado, você ser reservado. Amém? Quem entendeu isso? Porque a pessoa que Deus te deu já está reservado. Por que algumas pessoas se precipitam? Não creem em Deus, ficam dando tiro para tudo quanto é lado. E a primeira tranqueira que aparece é chamada a pessoa que tem o dedo. Quem conhece alguém aqui que tem o dedo podre? Pode descer, pode levar. Olha o que diz assim: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma mulher. Então, fala para o teu irmão assim, toda vez que você tocar no corpo de uma pessoa que não é teu marido, você já está cometendo adultério. O que na Bíblia é chamado de fornicação. Quando é solteiro e quando é casado, não precisa nem falar, né, irmãos? Tocou no corpo de uma pessoa que não é seu marido, você não assinou nada, não se comprometeu de uma forma definitiva, você não sabe que aquela pessoa é sua, então você não pode tocar no corpo daquela pessoa, porque você está tocando no corpo de alguém, está tocando numa pessoa que pode ser de outra. Isso, irmãos, é espiritualmente seríssimo. Então, os pastores que falam assim, pode fazer namoro cristão. O que é namoro cristão? Namoro cristão é rapadura da... Eu não vou falar aquele exemplo que eu dei a semana passada, não. Da churrascaria? Não vou falar, não. É você levar uma pessoa numa churrascaria e dizer, olha... Não, deixa para lá.
Mas as pessoas se colocam nesse estado. E aí, meu irmão, ativou a parte sexual. Quem criou o sexo? Ele fez as coisas para funcionar. E com tudo que Deus faz, começou, apertou o botão, puxou o gatilho, a bala saiu. Vai segurar a bala, irmão. Vai, põe a mão na frente. Não dá. Ah, pastor, para mim é tranquilo, eu consigo namorar, eu consigo abraçar, beijar e não fazer nada. Então, irmãos, irmã, deixa eu dar um aviso assim, se você conhece um moço que consegue fazer isso, não case-se com ele. Porque ele tem problema, ele precisa ir no médico antes de se tratar. Uma pessoa que consegue se segurar, que consegue, depois que começou, não, ele não é muito chegado na coisa, não. Eu não deixaria minha filha casar com um maluco desse, não. Para quê? Para depois ela ficar sofrendo, falta de homem? Você é doido. Eu estou aqui abrindo o verbo, né, queridos? Espero que você não fique chocado, que essas coisas não se falam no altar santíssimo. Não, irmão, essas coisas se falam no altar santíssimo, porque é coisa de Deus. Aqui é a família, nós estamos em família, e a família está sendo tratado. Ou você é filho, ou você não é filho. Ou você aceita aquilo que é de filho, de família ou não? Tudo é puro para os puros. Eu estou falando de uma coisa muito pura aqui. E eu estou avisando da impureza do sistema do mundo. Amém? Se uma pessoa não pode te esperar, então ela também não vai poder esperar. Ela não vai poder evitar também quando outros oferecimentos lá na frente serem para ela. Uma pessoa que não consegue se conter, ela não vai se conter com outras coisas também? Porque se você pensa que a tentação sexual só vem antes do casamento, você está enganado. Os casados são tentados também. E se a pessoa já tem isso no caráter dela, no costume, de ceder a pressões, a chavecos, a elogios, se a pessoa já está acostumada, é um costume de caráter. Fala para o teu irmão assim, este é o momento que Deus está te dando para consertar o teu caráter de uma forma definitiva. Olha só que Filipenses 1, de 9 a 10 diz. E peço isso, que o vosso amor cresça. É isso aí, queridos? E peço que o vosso amor cresça em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Olha só, esse mesmo texto foi feito uma paráfrase. Aprenda a amar apropriadamente. Você precisa usar a cabeça e testar os seus sentimentos, para que o seu amor seja sincero e inteligente e não um sentimento exagerado. É uma paráfrase que fizeram desse texto. Ou seja, fala para o teu irmão assim, por favor. Mesmo que você está do lado de um casado aí, fala assim, por favor, seja sábio. Aprenda a conduzir a tua vida de uma forma sábia. Por que muitos casamentos são destruídos? Por falta de sabedoria. É o Exu Mirim, né? Que fica lá, espírito de criancice. E que você não... Que nem criança. Marido e mulher brigando que nem... Quem já viu isso? Marido e mulher brigando que nem criança. Brigando por causa... Lembra da última briga que você teve aí casado? Lembra da última briga que você teve com a esposa? Então, lembra se não era uma bobagem do tamanho de um bonde? Era criancice. Então, criancice. Insegurança. Medo de ser enganado. Coisa de gente que não tem visão. Então, paixões exageradas, elas impedem avaliações corretas. Irmãos, Irmãos, o nobre, presta atenção. Vou tentar fazer uma cara de nobre aqui. Não, é cara de orgulhoso que eu fiz, né? Nada a ver. O nobre, irmãos, ele é uma pessoa inteligente. Uma pessoa, quando as outras pessoas falam, ele ouve e entende o que o outro está falando. Ele entra no ambiente, ele consegue discernir aquele ambiente, como que ele tem que se comportar, como ele tem que agir. Antes de ir para aquele lugar, ele já sabe, ele procura saber que tipo de roupa que ele vai usar. De vez em quando, irmãos, eu vou em velório,
E os caras vão de bermuda. Meu irmão, não faça isso, não vá de bermuda no velório. Quem já foi de bermuda no velório aqui? Já? Mas estava calor, pastor. Irmão, você não vai de bermuda no velório. Você não vai de roupa florida no velório. Você não vai de terno numa praia. Você não vai com roupa decotada e curta numa igreja. E irmão, não é um religioso estar aqui, irmãos. Pergunta para os caras que mexem com moda. Pergunta lá. Isso, gente, pensamento nobre é gente que entende. Ela tá diante de uma pessoa, ela fala assim, ela ouve o que essa pessoa está dizendo. Fala assim, olha, essa pessoa tem um problema nessa área aqui. Nossa, ela é uma bênção nisso aqui. Ela não fica assim, nossa, que lindo, que gato. Aí os hormônios... A pessoa não fica endemoniada, fica hormoniada, né? E aí deixa os hormônios e a carência. Muitas vezes é hormônio ou carência. A gente que está mais velhinha, a gente fica meio carente, né? Então, não tem ninguém. Então, qualquer coisa serve. Aí a gente vê assim, pessoas se envolvendo com gente estelionatário, que pega... Quem já viu essas notícias? Pega o cartão da pessoa, do cara, da mulher, será? Homem e mulher caem nessas roubadas aí. Não é só homem não, não é só mulher não. É os dois que caem. Aí quando vai ver, a pessoa desfalcou lá, tirou todo o dinheiro do banco, meu. Mas eu pensei que ele me amava. Então, irmão, você pensou num raciocínio, não é inteligente, não é nobre. A pessoa nobre, irmãos, ela economiza palavras. Ela fala acertadamente. Ela ouve, ela presta atenção. Ela se priva de algumas vantagens para um bem maior. Ela consegue trabalhar 30 dias sem ficar louco por causa do salário. Tem gente que entra na empresa, na entrevista, pergunta quando vai ser as férias dele. Estou falando sério. Irmão, você que tem rede social, você que tem Instagram, você que tem Facebook, pelo amor de Deus, não fica colocando aquelas postagens de sexta-feira, sua linda, que ótimo, não vou trabalhar. O dia que eu não vou trabalhar, irmãos, pelo amor de Deus. Ou ficar reclamando lá, é o fim da picada onde eu trabalho lá. Estão me fazendo de escravo. A pessoa sábia, ela sabe com quem ela abre o coração, com quem ela né? Vai conversar. Tem líder aí que vai contar problema para discípulo. Vai se aconselhar com o discípulo. Ao invés de se aconselhar com o líder, vai se... E aí, irmão, o discípulo fala assim, se ele está pior do que eu, então eu vou seguir. Como que eu vou seguir uma pessoa que está pior do que eu? Porque ele não pode me ajudar, meu irmão. Um líder de nota 8 não vai querer ser liderado por um cara de nota 7. Então, mãe e pai, esses destrambelhamentos que algumas mães e alguns pais têm que... Aí o filho olha assim, descontrolado, louco, louca. Não vou seguir essa pessoa. Ninguém, irmão. Respeito é uma coisa que tem que ter admiração antes. A pessoa tem que admirar. Fala assim para o seu irmão, pastor, hoje está dando sermão, né, nós? Sermão. Esse tipo de coisa chama-se sermão. É sermão mesmo. Bom, irmãos, aí o que inventaram? O que inventaram para relacionamento antes de casar? Inventaram o quê? O que é o namoro? Pergunta para o seu irmão, o que é namoro? Que estado civil é esse, namoro? É um negócio super difundido, todo mundo curte, todo mundo acha legal, mas ninguém sabe o que é. Porque é muito indefinido, é terra de ninguém a namoro. Namoro é terra de ninguém. Aí, não, pastor, namoro não. Namoro é quando você coloca lá na rede social. Relacionamento sério. Fala para o teu irmão assim, fala assim. Se liga, fala para o seu irmão, se liga.
Relacionamento sério é quando uma pessoa resolve e coloca em prática o projeto de sustentar uma outra pessoa, de ajudar a pessoa, de morar junto com a pessoa, de assumir todos os compromissos que aquele relacionamento tem e de ficar com a pessoa o resto da sua vida. Isto é relacionamento sincero, ou seja, relacionamento sério o resto é defraudação. É estelionato sentimental. Quantos já foram vítimas de estelionato sentimental? Levanta a mão, mas levanta. Ah, irmão, semana passada se levantaram mais. Ah, eu vou falar no português, cara. Quantos já se lascou por relacionamento? Agora todo mundo que levantou a mão, não, deixa a mão levantada. Olha para a igreja toda, você que levantou a mão. O que é se lascou? Quer dizer, comprou e não levou. Pagou e não entregaram. Isso que é estelionato. O que é namoro? Namoro é estelionato, querido. É um relacionamento de curto prazo que visa o quê? A autossatisfação. Presta atenção. Namoro. Relacionamento de curto prazo que visa o quê? A autossatisfação. Vocês lembram lá que o amor, ele tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, paga qualquer preço. Isso aqui não é amor. Namoro não é amor. Namoro é eu quero para mim, estou precisando ficar, eu não quero ficar sozinho, eu preciso de alguém para me resolver o meu problema. A pessoa está pensando, e na hora que ela percebe que ela não está recebendo aquilo que ela sonhou, ela pula, sem pensar duas, e deixa a pessoa pendurada. Deixa ela pendurada. E se vira agora. Fala para o irmão assim, não adianta ficar ouvindo música brega não, viu? Não resolve nada. Foi defraudado, já defraudou, acabou. O amor inteligente, ele vê à frente. Então nós vamos aqui, irmãos, falar do namoro. Namoro é... Quem já pegou um carrinho com roda quebrada no supermercado aqui? Quem já pegou? Você lembra que eu falei que o pecado ele não é um evento, o pecado é um caminho. Que você trilha ele e depois desemboca no pecado. Nem sempre que você começa está errado. Mas aí ele vai desembocar naquilo. Então, se você pegar um carrinho com a roda torta, o que vai acontecer? Você vai empurrar ele, você vai querer ir para um lugar, ele vai para... Namoro é isso. Namoro você fala assim, eu quero o seguinte, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero entender ela, eu quero saber quem é ela para eu poder decidir se eu vou casar com ela. Essa é a proposta do namoro. Mas qual o problema? O problema é que a gente esquece que algumas coisas que se permitem no namoro é carrinho de roda torta. Então a pessoa pega o carrinho, imagina alguém com um carrinho de roda torta num supermercado, num corredor estreito de cristais. Então ele vai indo, ele quer ir para cá, mas o carrinho empurra para lá. O que vai acontecer? Acidente, querido. Acidente. Não, pastor, eu consigo segurar o carrinho. Então, irmãos, você garante isso? Não, todo mundo garante, irmãos, porque tem interesse. Mas na hora do vamos ver mesmo, não, a não ser que tenha problema de saúde, ou problema de identidade, de gênero, né? Que cada um de vós, está em 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 6. Que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos. Está dizendo assim, que ninguém deve defraudar o seu irmão. O que é defraudar? É enganar. Enganar. Pastor, mas eu sou muito sincero. Então, irmão, você está fazendo coisa errada, fora da palavra, você está enganando. Está enganando a si mesmo e está enganando o seu irmão.
vou dar aqui os argumentos por que eu resolvi, há muitos anos, isso há mais de 15 anos, irmãos. Muito mais de 15 anos, 20 anos atrás, Deus me deu essa revelação. Esse irmão que escreveu lá em Goiânia, ele foi um bálsamo, porque eu falei, meu, não sou só eu que estou enxergando uma coisa, isso aqui. O problema, irmãos, é que o namoro ele tem algumas coisas que são terríveis. Primeiro, o namoro leva à intimidade, mas não leva ao compromisso. Não, pastor, a pessoa que está com intimidade, ela está se comprometendo. Não, querido. Se intimidade sexual fosse compromisso, as prostitutas se casariam com seus clientes. Hoje vocês não estão falando muito eita, né? É coisa que vocês já estão... Falaram tanto eita ontem que... Que cada um de vós saiba possuir seu corpo em santidade. E no versículo 7 diz assim, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O que é santificação? É gente que é reservada para alguma coisa. Somos reservados para a glória de Deus, para glorificar Deus. E somos reservados também para sermos felizes. E como que alguém é feliz? Fazendo o correto. Você não acredita? Ah, pastor, eu não aceito isso daí, não concordo. Então, irmão, você tem o direito de não concordar. Joia. Tranquilo. Mas você está ouvindo aqui. Ah, e se você vier com problema reclamar no nosso gabinete, com problema no casamento, sabe o que eu vou falar para você? Sabe o que eu vou falar? Não vou falar, te falei. Não, eu vou falar, amém, irmãos, vamos resolver agora. Porque pastor vai tacar o dedo na cara. Mas eu estou querendo que você não tenha problemas, amém, queridos? Lembra, eu sou um homem de 53 anos, vou fazer 54 agora nesse mês. Aceito presentes e tal, aproveitar. Irmãos, eu sou um homem de 53 anos. Não é o papel do... Irmãos, eu tenho netinho. Para mim, é meio óbvio essas coisas que eu estou falando. Mas eu não posso, como pastor, seu pastor, deixar de falar. Eu volto, quem me conhece, a cada 2 anos eu falo 2, 3, 4 domingos, quantos forem necessários. Amém? Então, assim, não tenho prazer nenhum quebrar, não quero quebrar o barato de ninguém. Ah, pastor, está querendo... Tá, eu hoje acordei, é que nem eu falei, eu acordei agora com pensamento, vou lascar com os jovens. Não, irmão, eu quero que os jovens sejam felizes. Quando os caras voltam do casamento, eu falo assim, e aí, firmeza? Quando volta da lua de mel, né? E aí, beleza? E aí, tá feliz? Ah, tu precisa resolver umas coisas aí e tal, mas estamos caminhando. Oh, vamos lá, que precisar... alguma explicação, eu te indico aí livros, a própria Bíblia, vai ler Cantares de Salomão, né? Então, irmãos, meu coração é que você seja feliz em todas as áreas, financeira, familiar, ministerial, física, estética, tudo. Essa é a função de um pai. A mãe, quando o filho vai sair de casa, fala, oh, está ridícula essa roupa, hein, minha filha? Pelo amor de Deus. Não é assim? Quem já recebeu uma... Agora tem umas mães que não estão nem aí, né? Você vai saindo, sai bulambento, ninguém nem liga para nada. Então, pai é isso, é para se preocupar com tudo. Comeu, pegou agasalho. Eu vejo algumas pessoas no inverno, vem aqui no... Meu, é inverno, queridos. Inverno se usa roupa de inverno. Aí ontem tinha um monte de criança, de camiseta ontem, um monte de criança lá brincando lá fora. Eu falei, mas esses pais estão doidos. Não trouxeram... pastor, eles nem não gostam, não interessa que a criança gosta. Mas esse é tema para outra palavra. Segundo argumento contra o namoro tende a pular a fase da amizade. Ora, a pessoa está namorando, está chamando de minha, já está casada, né, irmão? Mentalmente já está casada. É minha, é meu, tem ciúme, não precisa conversar, ou seja, a gente está junto, vamos fazer o que o casal faz. Ou seja, tudo menos ser amigo, tudo menos conversar. E deixa eu falar uma coisa, querido. No relacionamento que vai durar a vida toda, se você não for amigo, presta atenção. Se a base do relacionamento é a atração física, presta atenção. Os nossos hormônios, eles vão diminuindo conforme vai passando os anos. E não só nossos hormônios, a nossa beleza vai indo embora.
Fala para o teu irmão assim, a lei da gravidade é cruel. Puxa tudo para baixo. Né? Não precisa falar mais nada, né? Tudo começa a puxar. Você olha assim no espelho, que nem eu falei, eu passo na frente do espelho rapidinho, assim, tchum. Só quando eu estou de roupa que eu vejo como é que tá, né? Mas sem roupa, nada, nem, bicho, misericórdia. Vai tomar um susto, né? Ver a lei da gravidade em plena atividade, né? Lá. Depois é cova mesmo, né? Vai puxando para baixo até cova. Então assim, irmão, vai chegar uma hora que a beleza, que a pele lisinha... Vai chegar uma hora que tudo aquilo que era atração, ela vai embora. O que vai ficar? Vai ficar aquilo que é legítimo, aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, que é amizade. Eu falo para a pastora Carmen, amor, mesmo depois que nós morremos, a gente vai estar junto. Ela fala assim, misericórdia, não, brincadeira. Ela é serva de Deus, sou servo de Deus, a gente vai para o céu, a gente vai estar lá junto. Amigos, como sempre. Só que agora tem outro tipo de outros prazeres, muito mais infinitos. É viver cada fase. Vivemos a nossa juventude, estamos vivendo a nossa maturidade, daqui a pouco a gente está indo para a velhice. Só eu, que ela nunca vai ficar velha. Não, vai sim. É legal ficar velho. Por que é importante a amizade, querido? Amizade, importantíssimo. É o que mais tem que ser investido. Terrível. Outro problema, o namoro que ele faz. Ele confunde relacionamento físico com amor. Como eu já disse, relacionamento físico é uma coisa, amor é outra. Amor é amor. Amor é a pessoa de Deus habitando em nós, se expressando. Fala para o teu irmão assim, amor não se cobra, amor se oferece. Quarto lugar, quinto lugar, já não sei onde eu estou. O namoro isola o casal dos outros relacionamentos. Quem já viu pessoa que começa uma bênção na igreja? Isso foi falado ontem, né? Uma bênção, tal, tem um monte de amigo, tem um círculo de amizade, sempre está saindo e passeando e comendo fora e tal. Aí começa a namorar. Aí fica uma chatice a pessoa. Vem aqui, amor, vem aqui. Aqui. Uma vez a gente chegou num lugar assim, tinha um casal assim, ó. Solteiro. Ele era músico, ela era uma líder ativíssima na igreja. Aí um dia eles pararam com tudo, pararam com todos os ministérios. Aí um dia nós encontramos eles assim, na lanchonete da igreja assim, ó. Dois bocó. Isolaram todo mundo. Pararam de curtir, pararam de dar risada. Pararam de brincar, pararam de curtir o tempo. Esse tempo que é maravilhoso. E ficaram lá perdendo tempo. Sendo que podiam continuar sendo amigo e agitado. Então, por quê? Porque estavam namorando. Já estavam entrando num processo contra o princípio do Senhor. Não faça isso. Próximo. O namoro, em muitos casos, tira a atenção de muitos jovens adultos da sua principal responsabilidade. Qual é? Preparar-se para o futuro. Então, o cara, ele está naquele processo. Naquele momento, era um momento que se preparar para o futuro, estudar, se curar das feridas na alma, se libertar dos capirotos, esquecer o passado, ir para frente, começar a ganhar mais, se dedicar à empresa, começar a construir o seu ministério. Mas não, ele está agora ocupado. Ocupado com o quê? Com namoro. Nem sabe se aquilo vai dar, nem sabe o que vai acontecer, mas já se ocupou.
Ou seja, aí um dia ele acha a pessoa reservada. Acha maravilhoso. Essa aqui é a pessoa reservada. Que amiga, que amigo, que maravilhoso. Quero passar a vida toda com essa pessoa. Mas não tem grana, não tem um curso. Está lá ganhando R$700. E acha que está montada na Bofum. Meu irmão, não tem. Aí alguns mãos doidas casam com uns caras desses, né? Uns Durango Kid. Aí casa, toda apaixonada, né? Aí, depois da terceira semana, começa a perceber que amor, que aquela paixão toda não paga a conta de luz, não paga plano de saúde, aquilo lá não resolve, ajuda, é muito legal amar, tudo, mas tem coisa que é importante também. E que a pessoa o quê? Ao invés de lutar por isso, estava ocupada, estava perdendo tempo. Não se envolvia na igreja, não tinha autoridade espiritual porque estava em pecado, porque fornicação tira autoridade. Você vai expulsar um... Eu vejo muitas vezes manifesta demônio. Aí, vai lá expulsar, expulsa lá o cara. Eu não. Por que ele não vai? Está com brecha, sabe que está fazendo coisa errada. E o medo? E o capiroto fala assim, eu conheço você, eu vi você lá não sei na onde, com a fulana de tal, fazendo, mano. Aí o cara nem vai, porque não tem autoridade. Tem autoridade para pregar, ele vai falar de padrão se ele não segue. Tem uns caras que são muito cara de pau, que tem a coragem de subir aqui não aqui, né, nos púlpitos, tocar, cantar, ir lá todo errado. Mas isso é mentalidade... Só graça. Não, tem gente que consegue mesmo. Tem gente que consegue. Mas sequelita não consegue. Tanto é que alguns puxam o carro daqui. Que não conseguem nem suportar esse tipo de palavra. Fala assim, o quê? É muito radical. Eu não quero ser cristão radical, não. Fala para o teu irmão assim, não existe cristão radical. Existe cristão e existe quem não é cristão. Só essa frase aqui, meu irmão, já podia ir dormir com ela. Só essa frase já era. Porque se você admite que existe cristão radical, você admite que quem trata as coisas com relaxadamente não é maldito. A Bíblia fala que aquele que faz as coisas relaxadamente, nem aí, é maldito. E no céu não vai entrar maldito. Presta atenção. No céu não entra. Então, tratar as coisas de Deus ou as coisas eternas com relaxo, não é. Então, não existe cristão radical. O que acontece é o seguinte, que estão tentando agora fazer várias... sei lá, esqueci a palavra agora. Vários níveis aí, para as pessoas falarem assim, eu sou cristão, mas não praticante. Você é cristão, meu irmão, cristão é um pequeno Cristo. Faz tudo como Cristo. E está disposto a perder tudo que for preciso perder e vai ganhar tudo que Cristo ganhou, porque a herança é só dos que são filhos de Deus. Em Cristo, em nós. Cristo em nós, esperança, a glória. O namoro pode causar, sexto lugar, o namoro pode causar desgosto com o dom de estar solteiro. Quantos solteiros nós temos aqui? Deixa eu falar uma coisa. Toda vez que você vê alguém namorando, não fica com inveja. Porque a pessoa está no erro. Presta atenção. Você tem o dom da solteirice. Fala para o teu irmão assim, você tem o dom. E você vai perder esse dom quando você estiver preparado para casar. Mas enquanto você estiver solteiro, curte o teu tempo de solteiro! Vocês querem ver uma coisa? Quantos casados que concordam com o que eu estou falando aqui? Ser casado é bom? Se não for, já vai marcar um aconselhamento pastoral. Ser casado é muito? Mas ser solteiro também é muito? E você tem que ver as duas fases.
As duas fases são bom. É bom estar solteiro, é bom estar casado. Quando você está solteiro, você glorifica a Deus. E quando você for casado, procura ser um bom casado. Um bem casado. Com docinho no meio. Entende? Então, você que é solteiro, para de se lamentar. Quando chega dia dos namorados, fica lá. Forever alone. Irmão, vibra, curte. Quando for o dia dos namorados, você faz o seguinte, reúne todos os seus irmãos, suas irmãs, irmãos, os amigos, as amigas solteiras, todo mundo, e faz uma festa. E fala assim, Senhor, aqui é o clube dos desencalhados. Porque encalhado não é aquele que está sem uma pessoa, encalhado é quem está enroscado com uma pessoa que era errada na hora errada com a coisa errada. Agora vai ter que consertar. Agora vai ter que ficar mesmo, porque na Bíblia não casou, já era. Em último lugar, o namoro cria um ambiente artificial para avaliar o outro. Então o que acontece? Quando a pessoa está namorando, ela já é dela. Então, para não perder aquela pessoa, porque você se apega, você entrega o seu coração, a pessoa entrega o coração, você se apega. Ó, tem uma criança. Isabela aí. Vai embora. Está dando a volta. Beleza, vai voltar. O que acontece, querido? No namoro, a pessoa, ela já está naquele esquema. Então ela coloca a máscara, porque agora tem medo de perder, tem medo, é como se fosse um casamento mesmo. Aí ela começa a pôr as máscaras e finge aquilo que ela não é. Por isso que depois que se casa, o que acontece? Decepção, porque aquele príncipe montado num cavalo, que você pensava que era, o príncipe vai embora e só fica o cavalo. E aí, por quê? Porque o tempo todo do relacionamento, 3 anos, máscara, máscara, máscara. Porque medo de perder. Amém? Bom, pastor, se não dá para... Então como é que vai ser? Como que eu vou casar? Eu não vou casar nunca assim, pastor. Está falando aí, e aí? Então, irmãos. Irmão, tem uma forma. Então, primeira coisa. Deixa eu explicar uma coisa. Pastor... Qual o problema? Por que o senhor está falando? Porque namoro, irmãos, namoro pressupõe relacionamento físico. Que eu chamo de... Está pequeno esse... Olha lá, a caixa do amor. Tem uma caixa grande aí do amor ou não? É a caixa do amor. Que é um presente de Deus para nós. Irmãos. Essa caixa do amor, ela é maravilhosa. E ela só pode ser aberta... depois que você casa, ou na noite depois que você casou, que é a caixa do amor. O que anda acontecendo? As pessoas andam abrindo essa caixa antes do tempo. O que tem? Fala assim, pastor, o que tem dentro dessa caixa? Vamos lá, primeira coisa que tem nessa caixa. Vou tirar agora, vamos abrir essa caixa, vou te mostrar, tá? Primeira coisa, cadê eu? Dentro dessa caixa tem uma coisa que a gente chama de atração. Tá claro, né? Impactou mesmo. É forte. Atração. Os hormônios, junto com a psique, fala assim, uau. Adão, quando viu Eva, ele falou assim, esta sim! É carne da minha carne. Osso dos meus ossos. Atração. O que tem dentro dessa caixa? Emoção. A pessoa fica emocionada, né? Quem já chorou por paixão? Oh, coisa linda. Quem chora em filme de romance aqui? Oh. Aí emoção. A caixa do amor tem isso. A caixa do amor tem excitação. Aí,
começa a atração, os hormônios, aí começa a haver uma excitação. A pele muda de tonalidade, de tônus. Começa a haver umas transformações físicas, algumas partes ficam maior. Aí com isso vem o quê? As carícias. Faz carinho. Carinho é diferente de carícia. Carinho você faz com amigo. Carícia é outro papo. Carícia é coisa de gente casada. Aí depois vem o quê? Hein, casados? É bom? Coisa linda, coisa maravilhosa. Beijo de língua. Aí, com aquele beijo, a pessoa sente o maior prazer. Prazer de estar beijando, coisa linda. Aí, não tem como, já engatilhou, já está engatilhado desde o começo. Aí, o que vai acontecer agora? Inevitavelmente acontece o sexo. E no final do sexo, para quem é normal, tem o orgasmo. Aí você fala assim, pastor, que legal, o senhor falou tudo que eu já sei. Então, tudo isso é muito lindo, só que está dentro o quê? De uma caixa. Volta na caixa. Essa caixa só pode ser aberta. Volta na caixa, na caixa. Essa caixa, ela só pode ser aberta no casamento. Pastor, mas me fala uma coisa. Eu não posso dar uma abridinha nessa caixa e pegar uma coisa só. Eu vou lá e pego o beijo de língua. Fala para o teu irmão assim, não dá. Por quê? Porque você não pode pegar uma coisa de cada vez. Essas coisas estão dentro de um pacote. Elas estão ligadas umas às outras. Mostra como que estão amarradas umas às outras. Então, se você se permite ficar excitado com a pessoa, na hora que você tira isso da caixa, você está trazendo tudo. Está ligado, uma coisa está ligada à outra. Vem tudo junto. Não, eu consigo cortar, meu irmão. Se você consegue cortar, repito, vai no médico. Porque não tem como. Mexeu numa coisa, irmãos, vai acontecer o restante. Se você pega beijo, vou dar um beijo de língua. Irmão, pergunta para as pessoas casadas, como que elas dão sequência ao relacionamento sexual? Como que vai para frente? Com um beijo. Então você está fazendo uma coisa, irmãos, que vai chegar no sexo e para nós, aquela pessoa que não é sua, que não tem compromisso, que você não tem compromisso com ela, a Bíblia chama de defraudação, a Bíblia chama de roubo. Você está pegando o que é dos outros. E você não sabe ainda, é como se você pegasse um carro, achei bonito o carro, me apaixonei, ele é lindo, peguei e saí andando, você não comprou o carro, você não tem o documento dele. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Entenderam a questão? Por que não dá para pegar uma coisa só? Atração. Aí eu começo a conversar com a pessoa que não é minha esposa. E começo a falar de romance com ela. Você é linda, hein? E não sei o que lá. O que está fazendo o quê, irmão? Você está começando, a Bíblia diz o seguinte, não desperte o amor até que possa. Não abra a caixa do amor até que você possa abrir. Pastor, mas e aí? Quando que eu vou poder abrir essa caixa, irmãos? Fala para o teu irmão assim, depois que uma pessoa casa, ela não só pode abrir, ela escancara essa caixa, e ela não tira nada de lá de dentro, ela mergulha, ela se joga lá dentro, ela rola lá dentro. Aquilo é de Deus, é uma alegria, é uma festa, mas é uma festa reservada para casados. Fala para o teu irmão assim, uma cirurgia é reservada para cirurgiões. Mas eu quero fazer cirurgia. Então espero que não seja eu, seu paciente. Então, é isso aí. Pastor, então como que eu devo fazer? Vamos lá. Eu vou falar o passo a passo aqui. Se eu conseguir, vai ser top.
Primeira coisa, pastor, então como eu devo fazer? Vai aprendendo isso casado para ensinar para os seus discípulos. E você solteiro, anota isso. Se você quiser, depois eu mando aí para o grupo do seu... Isso não está... Isso aqui é a nossa forma de enxergar o relacionamento, amém? Vamos lá. Pastor, eu sou obrigado a fazer isso? Não, você não é obrigado. Você não é obrigado a fazer nada. Nem está aqui, você não era obrigado. Você veio porque Deus te chamou, amém? E se Ele chamou, Ele tem um propósito na tua vida. De você não errar mais. Amém? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que se certificar de que há condições espirituais, financeiras, físicas, emocionais para você entrar no casamento. Por exemplo, se é criança, não dá, né, meu irmão? Casamento não é para criança. É muito novo. Né, Henrique? Tem chance, né, meu? Quantos anos você tem, Henrique? Fica de pé, Henrique. Olha o tamanho do bitelo. E tem 14 anos. Quem olha fala assim, nossa, deve estar ganhando uns 8 mil por mês. A mãe apavorada, a mãe ficou assim, já começou a cercar já. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Para, pastor. Hoje não foi você, Aron, hoje eu peguei o Henrique. Ó, apesar que o Aron já está entrando na idade de casar. Só que falta o salário. Então, condições espirituais, ou seja, está liberto de capiroto. O mínimo, né, irmão? Mínimo liberto. Curado, não é aquela pessoa com problema de ciúme, problema de rejeição, problema de carência, que fica o tempo todo cobrando. Já está resolvido. E financeiro, está ganhando o suficiente para pagar um aluguel e comprar uma cesta básica. Que hoje está na faixa o quê? De R$600? Quanto é uma cesta básica? Mínimo, né, irmão? Um casal. Segundo passo, amém? Primeiro passo, você tem que certificar que você tem condições de casar. Pastor, eu não tenho condições de casar. Então nem pensa. Seja amigo, vai lá, vai trabalhar, vai estudar, vai crescer financeiramente. Por que você está procurando um relacionamento se você não tem condições de casar? Você está querendo o quê, hein, rapaz? Quando você pode casar? Não sei. Então não sei também se você pode estar se envolvendo. Eu não sei se eu vou casar, então você está fazendo o quê? Você está defraudando. Você está com má intenção. Não, eu estou com boa. Não, você não está com boa intenção. Boa intenção, irmãos, é casamento. Os pais antigos falavam assim, quais as suas intenções para minha filha? Não é assim que eles falavam? Quais as suas intenções? Fala isso para um pai. Chega num pai, você que está com boa intenção, fala assim, eu tenho, sei lá. Sei não se eu vou casar com ela não, viu? Eu vou ver que se fazer test drive. Bom, alguns pais até aceitam hoje, né? Eu, falar isso para mim, deles ia morrer. Terceiro passo. Segundo, eu já falei? Não, segundo passo. Se alguém entre os amigos... Bom, já resolveu isso. Está bem financeiramente, está equilibrado emocionalmente, é maduro? Segundo passo. Entre seus vários amigos ou amigas do outro sexo, né? Tem alguém que te chame a atenção? Você tem muitos amigos, muitas amigas, mas você, moço, por exemplo, um moço menino. Ele olha, entre as várias amigas, várias pessoas que conhece, conversa, né, convive, tem uma pessoa que chama atenção. Eu esqueci eu esqueci da questão, eu falei da parte espiritual, né? Tem que ser resolvido espiritualmente. Pessoa com convicção, sabe que é cristão, não fica pensando toda hora em voltar para o mundo. Acho que eu vou voltar para as drogas, acho que eu vou voltar não sei o que para onde. Não, a pessoa que já decidiu, já está convicta que é Jesus mesmo, custa o que custar, precisa o que acontecer. Porque a pessoa que fica pensando em voltar toda hora, meu irmão, recaiu de novo. Teve uma irmã que ia se envolver com um cara que ficava recaindo nas drogas. Você está doida? Nem sabe o que é bom ainda, nem sabe que Deus é melhor que qualquer bebida, droga. Bom, vamos lá. Então, já resolveu tudo isso espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Tem alguém entre os amigos que lhe chama atenção? Converse com os seus pais, se você tiver pai e mãe,
e converse com os pais espirituais seus, ou seja, os seus líderes. Pastor, o líder imediato, e caso ele ache necessário, leva para o líder superior. Converse com seu pai e sua mãe. Pai e mãe, fala assim, aquele lá você quer casar? Pai e mãe, ele já na lata, fala assim, ou quando gente boa. Pai e mãe, já, logo de cara, depois você vai conversar com o líder, porque o líder ele vai ver a questão espiritual. Ele vai pesquisar, ele vai ver. Então converse e fala assim, eu estou tendo um interesse a mais para essa pessoa. O que o senhor acha? O que a senhora acha? Hein, pai? Hein, mãe? Ou quem é criado por vô, sei lá. Alguém que te ama e que não vai, que quer o teu bem. Não, pastor, eu vou perguntar para as amigas. As piriguetes, lá do serviço. Sério mesmo que você vai perguntar para as amigas? As amigas, não é padrão, não. As amigas tem tudo uma família lascada, e provavelmente se não vierem para Jesus, vão ter uma vida lascada, como a grande maioria das pessoas que não seguem a Cristo. Terceiro lugar, então, comece a conversar com seus líderes, com os pais. Terceiro lugar, se eles não verem problema, aí eles falam assim, não, eu acho que legal, acho que você está na hora certa, está tudo bem, pode conversar com a pessoa. Aí você fala com a pessoa, fala assim, então, eu nem sei como dizer tudo, mas você é uma tremenda amiga, um tremendo amigo, a gente se diverte muito, tem coisas que eu falo da minha vida para você, que eu não falo para ninguém, então, né? Olha, irmãos, presta atenção, nada de conversa de romance. Porque se a coisa não... A pessoa fala assim, nada a ver, tá louco. Vocês podem depois continuar amigo, sentado do lado, e nada, porque não era nada a ver mesmo. Agora você fala, não, porque meu coração, não sei o que lá, e eu paro de pensar em você. Mano, você viajou. Você entregou o coração, e aí o coração explodiu, e você vai ficar cabreirinho. Vai sair dessa igreja, não suporto para ficar no mesmo ambiente que a pessoa. Lógico, entregou o coração, se machucou. Toda vez que vê a pessoa, sente dor. Por quê? Porque fez coisa errada. Então você vai conversar com a pessoa, então, olha, eu tenho interesse a mais por você, mas nada assim. Eu quero, né, se você achar legal, eu tenho condições já de casar, tenho já uma perspectiva boa de daqui a, sei lá, meu irmão, mais de que 2 anos é defraudação também. Acho que dá muito bem, para quem já está resolvido, quem já está tudo certo, em 2 anos dá para resolver tudo. Acertar a questão de casa, de imóveis, tudo, né? Festa de casamento, 2 anos é suficiente. Eu só vou casar daqui 15 anos. Então, irmão, daqui 15 anos você vai... Quando tiver com 13 anos, aí você resolve. Amém? Então, se eles não verem problema, você fale sobre isso com a pessoa. Se a pessoa considerar a ideia, ela falará com a sua liderança também. Amém? Se a ideia... aí 4 lugares. Os 2 orarão por 3 meses, pedindo para Deus tirar essa ideia, caso... não seja o correto, mas mantém-se a amizade distante como era. Então, não deu certo, continua amigo, geralzão, saindo todo mundo junto, conversando, então amigo. Não deu nada a ver. Foi uma viagem da minha cabeça, porque não era coisa de Deus. Porque quando é de Deus, os 2 falam assim, vamos ver. Aí nessa de ver, aí deu certo. Estamos supondo que está dando certo, está avançando. Se a ideia é persistir, o homem pede para estar mais perto nesta amizade. E os 2 oram e conversam sobre tudo. Ideias, projetos, gosto, história, e principalmente sobre convicções espirituais, mas nunca sobre romance. Mesmo, porque agora já entrou na corte. Estão agora se conhecendo, estão sendo amigos, só que não é aquele amigo geralzão, é aquele amigo mais próximo. Você passa agora a conviver mais perto. Quando for todo mundo comer num restaurante, você senta de frente para poder conversar mais. Toda oportunidade agora você usa para
Procurar conversar. E se rolar um esquema de conhecer como que a pessoa é dentro de casa, é isso aí. Esse aqui é meu amigo, mãe. Esse aqui é meu amigo, pai. Essa é sua amiga, que legal. Tal, e ver lá como que a pessoa é. Ótimo. Sempre junto com a galera. Nada de ficar sozinho, nada de falar de romance. Por que você vai falar de romance? Você fala de romance para um estranho, para uma pessoa que não vai ser... Por que você vai falar de romance para uma pessoa que não é tua mulher, rapaz? Ou para o teu marido? Romance a gente fala com gente que se comprometeu. Ai, meu Deus, estou correndo aqui. Se a ideia é persistir mesmo depois que você falou, não, eu acho que eu conheci os defeitos e estou disposto a aguentar os defeitos. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, mas você suporta. Então, o homem conversa com a sua liderança e pede, o homem, pede a mulher em casamento. Ele vai pedir a mulher em casamento e no pedido dele, ele já vai com a data, ele já tem a data do noivado. Se ela não aceitar, então não era, beleza, voltou, somos amigos, negócios à parte. Aceitou, então já tem a data do noivado. Se você aceitar, eu quero me casar com você, nós vamos ser noivos, nós vamos ficar noivos, tal data. É compromisso, meu irmão. Aí a pessoa fala, não, beleza, vamos ficar noivo. Só depois do noivado, no noivado, presta atenção, aí chega no dia do noivado. Só depois que está noivo, ou seja, no dia do noivado faz o quê? Marca a data do casamento. Só nesse dia em diante que você vai falar agora de romance. Porque depois que a pessoa aceitou ser noiva, aí você vai falar de romance. Vai falar assim, meus sentimentos são assim, eu sou o tipo da pessoa assim. E você vai falar dos seus sentimentos, de coisas profundas que você sente por ela. Antes você pode falar dos seus sentimentos no geral, da sua história. Mas agora você vai falar você e ela, você e ele. 2, sentimentos. E aí, noivado é pauleira. Noivado é o quê? Comprar as coisas, resolver as coisas, e aí chega o dia do casamento. Casou-se. No dia do casamento, o pastor falou, agora vocês são marido e mulher. Amém? Agora sim, você pode beijar a noiva. Pastor, só aí? Então, se você quiser abrir a caixa do amor antes, faça como a tua avó fez, tua mãe fez, os teus parentes que se separaram fizeram. Faça isso, que aí o resultado é esse. Nem sempre acontece isso. Então, mas no casamento se colhe sempre sim o resultado de tudo isso. A caixa do amor é maravilhosa, mas é para ser aberta. Como tudo na vida de bom, você tem que ganhar o direito de fazer. Fazer as coisas sem ter o direito é roubo, é errado. Eu queria orar agora e agradecer a Deus por essa palavra. Eu queria chamar todos os solteiros aqui à frente. Presta atenção, não é todos solteiros, né? Todos solteiros que resolveram aqui no coração abrir a caixa do amor só depois do casamento. Vem aqui à frente. Eu vou orar por você, para Deus te ajudar.